Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria está iniciando mais um programa Fonte de Fé e nós louvamos a Deus pela sua audiência, pela sua participação, pela interação com toda a programação da Rede Brasil de Comunicação e somos felizes pela sua companhia. Lembrando que nós estaremos sempre estudando temas importantes, relevantes para a nossa vida espiritual, para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. E para tanto, queremos já lhe convidar para ler um texto da Palavra de Deus, baseado no livro do Êxodo, capítulo 33, versículos de 7 a 11, estaremos meditando sobre o seguinte tema: Josué, um exemplo de quem ama a casa do Senhor. Leiamos esse texto da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Êxodo, capítulo 33, versículo 7 ao versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Esse texto para a nossa meditação, para o nosso enriquecimento espiritual, onde nós encontramos um dos relatos tão destacados e importantes que fizeram parte da história do povo de Israel no período da sua peregrinação. Capítulo de número 33 traz um momento marcante em razão principalmente da desobediência do povo de Israel, em razão de terem feito um bezerro de ouro e se prostrado diante dele, em razão de Moisés ter subido ao monte e aparentemente demorava-se a retornar. Na falta de referência, de liderança, o povo pressionou Arão, como é do conhecimento de todos, conforme está no capítulo de número 32, e assim enveredaram pelo caminho da idolatria. Por essa razão, Deus havia comunicado de que não estaria mais no meio do povo, já que sua presença é condicional e é condicionada àquilo que ele estabeleceu, vida de santidade, pureza, comprometimento com seus princípios revelados em sua palavra. E como o povo havia quebrado este pacto, esta aliança, Deus havia dito que não iria mais no meio do povo. Porém, enviaria um anjo para conduzi-los, direcioná-los à terra prometida, mas não estaria no meio deles. Diante disso, Moisés intercede pelo povo, pede a misericórdia de Deus, então Deus revê a sua decisão, dando-lhes a oportunidade de terem a presença do Senhor em continuidade. E dentro deste contexto, nós encontramos a preocupação de Moisés em buscar a presença do Senhor, em um local específico, em que poderia estar dirigindo uma palavra de adoração, de oração, onde a glória de Deus se revelou, dando a Moisés o direcionamento e a confirmação de que Deus iria com eles. Mas o que quero chamar a sua atenção, já que mencionamos que a proposta do programa de hoje é refletirmos sobre um personagem que surge dentro deste relato, que mostra uma atitude que se torna um exemplo para todos nós, não só para a geração de seus dias,
mas para a geração atual. Este personagem é citado nominalmente, já que ele é conhecido a posteriori no relato bíblico como sendo aquele que será o substituto de Moisés. E uma das aparições iniciais é de quem tem o desejo pelo lugar onde a glória de Deus se manifesta, o que representa naturalmente o anseio, o anelo, uma grande atitude exemplar de quem ama de fato o lugar onde a glória de Deus se manifesta, onde Deus se apresenta ao seu povo, onde Deus comunica as suas verdades de forma pontual aos seus servos. Este relato é um protótipo do lugar que Deus escolheria para manifestar a sua glória. Ou seja, podemos utilizar isto como referência para a casa do Senhor, o lugar onde Deus, de forma específica, revela-se àqueles que se reúnem para adorá-lo. Josué, portanto, cujo nome o Senhor é salvação, o nome dele significa isto. Era da tribo de Efraim, conforme revela o livro de Números, capítulo 13, versículo 8. O seu nome, a propósito, originalmente não era Josué, era Oséias. Passou a ser conhecido como Josué, conforme está em Números, capítulo 13, versículo 8 a 16. Este jovem foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, iniciando como alguém que está auxiliando o legislador Moisés. Ele estagia sendo aquele que estava sempre a serviço de Moisés, cuidando das necessidades mais pontuais, um soldado no campo de batalha, sendo aquele que conduziu a nação de Israel após a morte de Moisés. Aprendemos, entre tantas lições, com este personagem, o amor que ele demonstrou pelo lugar onde a glória de Deus se manifestava, o que equivale a dizer o amor pela casa do Senhor, onde Deus manifesta-se ao seu povo quando estes se reúnem para estar na presença do Senhor. É interessante que Josué, ele revela um desejo, um comportamento, uma atitude que, tempos depois, outros personagens também nutriram em seu coração, que é o desejo pela casa do Senhor. Davi, por exemplo, era um destes que muito se destacava, demonstrando constantemente o anelo de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar no santuário, no lugar que havia sido separado para buscar a presença, para adorar ao nome do Senhor. Isso pode ser evidenciado, entre outros textos, quando lemos, por exemplo, o Salmo 26 e o verso de número 8. Ele diz assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Veja que ele expõe o anelo do seu coração. Se você ler o Salmo 27 ainda, o verso de número 4, ele chega a dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Salmo 122, aquele salmo muito conhecido de todos nós, o anelo pela presença de Deus, pela casa do Senhor, é algo tão pontual na vida do salmista, que ele diz que apenas o convite direcionado a ele para ir à casa do Senhor, isso já trazia alegria ao seu coração. Quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Asaf, no Salmo 84, o verso de número 10, fazendo coro com estas declarações já aqui mencionadas, ele se expressa da seguinte forma, no Salmo 84, verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, ou seja, ainda que eu não tenha condição de entrar, mas se eu ficar somente à porta da casa, é melhor do que estar
nas tendas da impiedade. Não existe lugar melhor do que o lugar onde a glória de Deus assiste, onde a presença do Senhor se manifesta. É o que o salmista está aqui pontuando. Os discípulos, no Novo Testamento, revelam este desejo, este anelo de estar no lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Em seus dias, ainda no templo que estava ainda de pé, se reuniam para buscar a Deus, para orar ao Senhor. Está em Lucas capítulo 24, versículos 52 e versículo 53. Quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, que registra os primeiros 30 anos da história da igreja primitiva, nos é dito através do historiador Lucas, a quem Deus se utilizou para escrever não só o evangelho que leva o seu nome, como também o livro dos Atos dos Apóstolos. E resumindo como vivia os primeiros cristãos, ele chega a dizer em Atos capítulo 2, versículo 46, que uma das características destes primeiros cristãos era se reunirem diariamente para estarem buscando a presença de Deus no templo. Observe Atos 2 e 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja que havia um desejo constante na vida dos servos de Deus, e este padrão não pode ser quebrado. Observe que Josué é um exemplo clássico de alguém que nutre no seu coração o desejo de estar na casa do Senhor. De modo que nós não podemos nos permitir estar distante da casa de Deus, na casa do Senhor. Claro que na dispensação da graça, o templo do Espírito somos nós, mas ainda assim o princípio de nos reunirmos periodicamente no templo erigido para a melhor acomodação dos salvos, o que é um princípio revelado no livro dos Atos dos Apóstolos, mesmo depois, quando os discípulos já não têm livre acesso ao templo em Jerusalém, depois que eles são dispersos, veja, mas eles estão sempre se reunindo nas casas, nos lugares específicos para se reunirem e adorarem ao Senhor. Não tinham condições de estar no templo por imposição social e em razão de dificuldades, principalmente civis, por conta da perseguição instituída pelo Império Romano, não tinham como construir um templo paralelo, vamos assim dizer, para se reunirem em uma construção física, mas se reuniam para estarem adorando a Deus, o que mostra a necessidade de estarmos sempre juntos, sempre que possível, adorando ao Senhor. Diferente do sentimento que nos nossos dias tem crescido no coração de alguns cristãos, de que não precisam mais se congregar, de estarem juntos, reunidos. Hoje temos a liberdade, com a graça de Deus, de termos aqui na região metropolitana do nosso Recife, a nossa igreja ter vários templos em várias áreas, dando a possibilidade que, se alguém quiser, todos os dias estar no templo, nos cultos mais variados, cultos de doutrina, culto de oração, círculo de oração, os ensaios que são preparativos para os hinos que serão entoados nos cultos públicos, trabalhos os mais variados para que possamos ter este momento de nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. No entanto, há pessoas que têm nutrido no coração o sentimento de afastamento do lugar onde a igreja se reúne para adorar. Por que não lembrar do que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, em que um sentimento já permeava naqueles dias, embora não tivesse o templo ainda construído, ou em razão da dificuldade, melhor, de estarem ali naquele local, já que não se faz menção necessariamente da destruição do templo, mas perceba de que já havia um sentimento de afastamento. Quando o escritor diz que não deveriam deixar o lugar onde eles se congregavam. Isso aponta para um princípio em que nós devemos estar reunidos para adorar a Deus, o anelo pela casa do Senhor, pelo lugar onde a igreja se reúne para glorificar, para edificar-se mutuamente, para exercer a comunhão, o que deve ser um princípio que rege a nossa vida como cristão. Observe que quando isso é negligenciado, as pessoas passam a vivenciar
de fragilidades espirituais. Quando podendo estar na casa do Senhor e não estar, isso vai abrindo fendas, isso vai abrindo brechas na vida espiritual. No lugar de estar em oração, está preenchendo a vida com outras atividades que naquele horário poderia ser destinado a buscar mais ao Senhor. Não estou falando, naturalmente, de pessoas que estão enfermas, impossibilitadas de estarem na casa do Senhor, porque temos visitado periodicamente pessoas assim. Mas todas as vezes que conversamos, ainda que possa sim ser edificada através desta programação, que é uma bênção, mas ela não substitui o culto presencial quando é possível estar. E todas as vezes que conversamos e ouvimos a estas pessoas, estes irmãos que encontram-se impossibilitados de estarem fisicamente, ainda que assistidos pela igreja, recebendo visita periódica do coordenador, do obreiro, da campanha evangelizadora, do círculo de oração, é comum ouvirmos esses irmãos dizerem: como eu queria, coordenador, estar no templo, como eu queria, evangelista, estar na congregação, mas infelizmente não podem. Mas há pessoas que, podendo, negligenciam, desfrutam de privilégios físicos de estarem, mas não estão correspondendo. E Josué nos ensina do prazer, da alegria que deve nutrir-se no nosso coração, de nunca se apartar da casa do Senhor. Porque quando assim vivemos, existem bênçãos destinadas para aqueles que conservam em seu coração e nunca se permitem que, dependendo deles, deixarem de estar na casa do Senhor. E me permita aqui citar alguns exemplos clássicos que apontam para esses benefícios espirituais. Você lembra da nossa irmã Ana, a mãe do profeta Samuel? Quando lemos o capítulo 1, perceba a oposição ferrenha, a dificuldade vivenciada por aquela mulher, as batalhas emocionais, fisiológicas, uma vez que ela, além do problema físico que a impedia de gerar uma criança no seu ventre, o que trazia sobre si um vitupério, uma vergonha muito grande, ela tinha uma pessoa dentro de casa que a oprimia. Periodicamente aquela família se reunia e ia para o lugar da adoração, que era em Siló, onde estava o santuário, quilômetros de distância. Em razão da distância, havia um mandamento divino orientando que pelo menos uma vez no ano, os que pudessem, deveriam estar presencialmente no santuário. E o marido de Ana, Elcana, conservava esta tradição. Mas aquela mulher, mesmo tendo todos os motivos possíveis, justificativas prováveis, em dizer para o marido: meu filho, eu não quero ir este ano. Me permita estar sozinha, pelo menos na nossa casa, ter um momento de paz, de tranquilidade, porque não bastasse a sua rival Penina a perturbando dentro da sua própria casa, até no roteiro que faziam, na viagem que faziam até a Siló, a Bíblia diz que aquela mulher a importunava, a perturbava, querendo tirar o equilíbrio de Ana, o que naturalmente ela poderia dizer: meu filho, me permita esse ano não ir, mas ela tira a força da fraqueza. E não decide ficar em casa. Ela, ainda que passando pelas lutas que estava enfrentando, ela decide ir a Siló. Mesmo angustiada, se propõe a orar, buscar a presença do Senhor, apresentar a sua adoração. E o que é que acontece com ela? Veja aí na sua Bíblia, por favor, 1 Samuel, capítulo 1, e veja o que a Bíblia diz para nós, que ela recebe em razão de ter estado na casa do Senhor. Capítulo 1, está escrito assim, no versículo de número 18, e disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Ela respondendo ao sacerdote Eli. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Observe que aquela mulher chega angustiada, depressiva, com ansiedades, com inquietações, como disse, tendo motivos de sobra para ficar em casa, mas ela tira a força da fraqueza e vai ao santuário e derrama a sua angústia em oração, ainda que não conseguindo pronunciar palavras audíveis,
Mas Deus, que sonda o coração, viu a sinceridade daquela mulher e, como resposta, lhe deu força para seguir, de modo que o texto diz que, ao findar o seu momento devocional, o seu semblante já não era mais triste. Deus encheu o coração daquela mulher de alegria, de força para continuar. O que dizer de Asaf, no Salmo 73, quando em um dia, como aparentemente outro qualquer, Asaf angustiou-se em ver a prosperidade do ímpio. Imagine. Exatamente. Angustiou-se por ver a prosperidade dos ímpios. E quando ele começou a fazer uma comparação entre a vida dele e a dos ímpios, ele chegou a uma triste definição que aparentemente não valia a pena servir a Deus. Como ele disse, lavar as mãos na inocência, em que ele sofria cada dia mais em razão de servir ao Senhor, enquanto aqueles que estavam à sua volta não tinham tristeza aparentemente, não tinha dor, nem angústia no seu coração, e isso fez com que quase os seus pés se desviaram. Imagine o crente tendo preocupações, ansiedades, tomado por estes sentimentos e, pior, como ele disse, chegou a ter inveja dos ímpios. Que triste realidade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Até que isto foi consumindo ele por dentro, cada vez mais piorando, foi quando veio ao seu coração o sentimento. E qual foi este sentimento? Eu vou para a casa do Senhor. E quando ele entrou no santuário, Deus lhe deu resposta. Deus lhe comunicou verdades espirituais. Deus renovou a vida daquele homem, lhe dando resposta diante dos seus questionamentos. E qual foi a resposta que Deus deu a ele? Deus disse a ele: Asaf, o teu problema é que tu estás olhando para fora, enquanto deverias estar olhando para dentro, para a vida espiritual, para a casa do Senhor. Não deves estar perdendo tempo com coisas triviais e paralelas. Os ímpios só têm saúde. No dia que perder a saúde, perde o prazer de viver. Eles só têm dinheiro. No dia que o dinheiro acabar, perdem o prazer de viver. Mas você tem o mais importante, o mais essencial, é a minha presença na sua vida. É o conforto em meio às provações, é a alegria em meio às dificuldades. E um dia tu estarás comigo definitivamente no céu de glória, preparado para ti e para os demais que perseverarem na minha presença. Significa dizer de que quando estamos no templo, quando estamos na casa do Senhor, podemos receber de Deus resposta aos nossos questionamentos. Respostas que eventualmente não seriam possíveis ao negligenciar o estar na casa do Senhor. Talvez eu esteja falando para você nesse momento e você possa estar dizendo: é verdade, já tive essa experiência de chegar no santuário, na casa do Senhor, no ambiente onde nós nos reunimos legitimamente para adorar a Deus, e neste lugar Deus falou comigo, Deus tratou, me deu força como deu força a Ana e me deu resposta às indagações, abrindo o meu entendimento. Só foi possível quando Asaf despertou e disse: eu vou para o santuário, eu vou para a casa do Senhor. Que possamos guardar, nutrir em nosso coração o desejo pela casa de Deus. Concluindo, sentimento de amor pela presença de Deus, pela casa do Senhor, deve ser algo constante no nosso coração. Porque quando assim nutrimos, Deus cumpre suas promessas, Deus é glorificado. E como Josué, podemos desfrutar de uma intimidade ainda mais estreita, já que ele, nesse amor revelado, foi trabalhado pelo Espírito para que pudesse substituir Moisés naquela jornada tão difícil. Josué é, portanto, um exemplo, e como este personagem assim o foi, peçamos a Deus que nunca venhamos a nos apartar da casa do Senhor. Davi deixou de ir à batalha e terminou pecando. Assim também acontece com aqueles que deixam de estar onde deveriam estar, na presença de Deus, na casa do Senhor. Que
Que Deus nos ajude, que possamos guardar a bendita palavra em nosso coração. Aproveite o privilégio que Deus tem lhe dado. Se você tem saúde, dispõe de tempo, não deixe de estar na casa do Senhor. Diante disso, vamos orar. E nesta oração, estaremos orando também por você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, que tem tanto prazer de estar na casa do Senhor, mas em razão das dificuldades, de lutas as mais variadas, isso tem trazido dificuldades para que você esteja presencialmente, e Deus conhece o desejo do seu coração. E se for enfermidade, o Senhor é poderoso para curar. Se é uma necessidade de uma libertação ou de algo que possa trazer esta liberdade, Deus pode assim fazer. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Subamos ao trono da graça através desta oração e peçamos a bênção de Deus em continuidade. Pai querido, Deus de poder, te louvamos por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Pelos teus ensinamentos, Senhor, através da tua palavra, que nos faz refletir sobre a importância de estar na tua presença, de estar na tua casa sempre que possível, no lugar onde legitimamente nos reunimos para adorar o teu nome. Continua abençoando os teus filhos, que em meio a tantas lutas e dificuldades, em meio ao ativismo do dia a dia, da atualidade, mas tem se programado para estar sempre que possível, recebendo o ensino, sendo pastoreados, participando dos cultos regulares, exercendo a sua comunhão contigo e com a tua igreja. Aos que não podem, Senhor, porque encontram-se enfermos, hospitalizados, tu és o médico. Tu podes dar vitória aos teus filhos e liberdade àqueles que precisam, para que nada os impeça de estar na tua casa. Assim nós te pedimos todas estas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos concluindo mais um Fonte de Fé com a graça de Deus, agradecendo pela sua audiência, lhe convidando a seguir sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém.